Olá, estamos começando mais uma edição do programa ABC da Notícia, sempre traduzindo assuntos que estão no noticiário de uma maneira simples e acessível para você. O nosso assunto de hoje, obesidade e pobreza. A gente tem falado tanto como tem aumentado a fome no Brasil e, por outro lado, nós vamos falar hoje aqui como a obesidade tem crescido entre a população mais pobre. Como estes dois temas combinam, como isso pode fazer sentido. Para nos ajudar a entender tudo isso, nós convidamos mais uma vez a Mariana Varela, cientista social e jornalista de saúde do portal Drauzio Varela, e o Dr. Daniel Vicária, endocrinologista pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, com uma área de estudo também em metabologia, que trata das transformações do organismo ao longo dos anos. Eu dou as boas-vindas a vocês, obrigada pela presença. E eu gostaria de começar por você, Mari. Por favor, eu gostaria de entender alguns dados que a gente viu aqui numa matéria sua publicada. Tem aqui um dado que é que é um inquérito sobre insegurança alimentar, que fala dos 3 níveis de insegurança, que tem o leve, o moderado e grave, que é quando você tem a privação de alimentos para toda a família, que é uma coisa terrível. Mas a fome, em qualquer idade, é terrível, mas para as crianças pequenas, ela é uma situação mais devastadora. Por quê? Bom, primeiro, obrigada pelo convite, Cris, um prazer estar aqui mais uma vez, adoro o programa. Olha, a gente tem alguns problemas aí, né? Quando a gente vê, primeiro que as crianças, elas são sempre as mais poupadas pelas famílias, né? Porque, no geral, a família, primeiro, os adultos, quando estão em situação de insegurança alimentar, eles tendem primeiro a cortar alimentos e até refeições deles, dos adultos, para fornecer esses alimentos para as crianças. Então, quando a fome atinge as crianças, em geral, a gente já tem um nível de insegurança alimentar grave aí, porque isso quer dizer que os adultos já estão num nível de segurança alimentar e isso atinge as crianças. Isso impacta no crescimento das crianças, no desenvolvimento cognitivo, elas ficam mais suscetíveis a infecções, né? E isso afeta o sistema imunológico das crianças. E é um cenário gravíssimo. A gente tem dados muito preocupantes no Brasil hoje, né? Saiu um estudo grande agora, com dados de 2019, o Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil, que mostrou que a fome atingiu as crianças de uma forma bastante importante, né? A gente está com crianças hoje passando fome. A gente teve um número de internação de mais ou menos 8 bebês com menos de 1 ano por dia com sintomas de desnutrição. Então, isso é uma coisa muito grave, né? A gente regrediu muitos anos, né? O Brasil vinha combatendo a fome com políticas bem-sucedidas de combate à fome na última década, né? Com os governos passados, desde a época do presidente Fernando Henrique, depois passando por Lula, e isso foi piorando nos últimos anos. E agora, com a pandemia, com a crise econômica e também com o corte de programas de políticas públicas nesse sentido, a gente viu aí esse cenário aí bastante grave, né? Que já tem até um apelido, né? Que não sei se é um apelido, mas um jeito de se falar do lanche que é servido nas escolas, que é o lanche seco, que é aquele biscoito seco com um suco qualquer, que é uma coisa horrível para as crianças. E uma outra coisa que se fala que a obesidade é extremamente pobre. E por que ela é pobre, doutor Daniel? Quer dizer, a Mariana acabou de descrever uma situação de escassez. E, ao mesmo tempo, a gente quer falar sobre esse programa e contar e revelar que essa escassez está formando uma população pobre e obesa. Por quê? Muito obrigado primeiro pelo convite. Fiquei muito lisonjeado para discutir um tema tão abrangente que em 30 minutos acho que a gente não conseguiria abordar todo o aspecto dele e discutir um pouquinho mais a respeito das consequências disso e de uma doença que eu coloco muito traiçoeira e muito cruel, que é associar a desnutrição ao mesmo tempo ao ganho de peso, não necessariamente a obesidade. Completar os dados da Mariana, o que chama muito atenção é que esse ano a incidência ainda
da insegurança alimentar e de internações por desnutrição no Brasil, há uma estimativa que ela vai aumentar mais 10%. Então, até a gente culpa muito o aspecto da pandemia em si, mas a rigor a gente mostra sinais já de uma pandemia em regressão. E mesmo assim, os dados de desnutrição e de ganho de peso, né, eles estão piorando. Então mostra que tem muito mais coisa por trás, inclusive, aí concordo, políticas de saúde pública não adequadas para esse grupo de população, que a gente está se perdendo na abordagem. Por que, então, a gente hoje consegue encontrar uma má alimentação e, ao mesmo tempo, um ganho de peso? Primeiro aspecto que eu acho mais importante é que isso engloba, independente do paciente, das famílias estarem com um baixo poder aquisitivo ou eles terem um poder aquisitivo que tem a capacidade de adquirir, é a falta de informação. Hoje o brasileiro ele perdeu a capacidade de entender o que é o correto se alimentar. Nós observamos que muitos pacientes acham que o problema do ganho de peso ou que é errado seria o arroz e feijão. E muitos hoje têm até, por má orientação, abolindo o arroz e feijão da dieta. Eu falo que às vezes isso pode ser até a solução da maior parte da alimentação do brasileiro. Mas essa pessoa que você está dizendo aí é aquela que consegue, né? Que tem acesso. Essa que tem o acesso, ela só não tem a informação. A gente está falando ainda de um outro degrau, que é aquela que não tem acesso, né? Que come o que dá. Que é o pior, né? Além dela não ter a informação correta, ela não tem hoje a condição, né? O subsídio, o estímulo da alimentação in natura, do alimento que o próprio Brasil produz, do alimento que vem da natureza. E isso pega as classes, obviamente, C e D. E um dado muito interessante são a própria população indígena. Hoje a gente tem dados que 25% das crianças indígenas apresentam algum nível de desnutrição e dependendo da sua etiologia, como os índios Yanomamis, elas podem chegar a 80%. Como essas famílias elas não têm acesso ao alimento in natura por uma questão de custo, elas vão priorizar pela necessidade ou pela falta de informação ou pelo acesso os alimentos processados, que geralmente o quê? Os derivados de farinha, que eles têm um alto valor calórico, ou seja, eles contêm muita caloria, um baixo valor sacietogênico, ou seja, de inibir a fome, e praticamente nenhum valor nutricional. Isso acarreta, já logo de cara, com mudanças estruturais no organismo, mudanças da flora intestinal do indivíduo. Nós temos bactérias no intestino, e essas bactérias elas são construídas de acordo com o teu padrão alimentar. Quanto mais alimento processado que você ingere, mais você vai ter bactérias inflamatórias que geram a mudanças metabólicas e que estimulam outras consequências, né? Um índice que a gente usa muito para avaliar isso, que é um índice crônico, é a baixa estatura. Hoje, 10% das crianças com menos de 5 anos apresentam baixa estatura. Ou seja, elas estão acima do peso, mas não usam essa energia dos alimentos para crescer, e sim para formar mais tecido adiposo. As Nações Unidas indicam que mais de 3 bilhões de pessoas no mundo não tem como bancar alimentação saudável, porque elas custam 5 vezes mais, elas são mais caras. Então, os ultraprocessados são mais baratos. Você tem essa informação, como que é esse universo de consumo, Mariana? O que a gente vê que é importante levantar também, Cris, é que tanto a desnutrição, né, ou a má nutrição, quanto a obesidade estão muito relacionados à classe social e à raça também, né? A gente vê os dois problemas, tanto a desnutrição quanto o excesso de peso, é mais comum, os dois são mais comuns em crianças negras e crianças pobres, que moram naquelas áreas chamadas de desertos alimentares, né? Que são áreas de difícil acesso para os alimentos in natura, não chegam a essas áreas. Então, essas pessoas se alimentam mais de alimentos ultraprocessados que têm uma qualidade nutricional mais baixa, né? Mais pobre. Então, tanto o problema da desnutrição quanto do aumento de peso, essas populações estão mais vulneráveis a esses problemas, né?
E, como o doutor disse, o índice, dá para avaliar isso vendo o índice, né, de altura de crescimento dessas crianças, que a gente tem isso, o Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil mostrou bem para a gente que a gente tem tido, as crianças brasileiras têm tido, estão crescendo menos, né? Muitas crianças têm deixado de crescer. Só para você ter uma ideia, 47,1% dos domicílios com crianças com menos de 5 anos foi registrado algum grau de insegurança alimentar, né? Desde leve, né, em que a troca de alimento, por exemplo, a família deixa de comprar carne e passa a comprar salsicha, enfim, troca um alimento que fica pouco acessível por outro mais acessível, até mais grave, em que realmente as pessoas pulam refeição e tem uma insegurança a respeito do que vão comer e se vão comer na refeição seguinte. Então, quase metade dos domicílios com crianças com menos de 5 anos tem algum grau de insegurança alimentar. É muito grave isso. E essas pessoas que moram nessas áreas chamadas de desertos, né, alimentares, em que elas vivem, não têm acesso a alimento in natura, que o alimento in natura demora para chegar, mas eles têm menos acesso, elas acabam se alimentando mais de alimentos ultraprocessados, que são mais calóricos, mas também do ponto de vista nutricional eles são muito mais pobres, né? Então, mesmo aquelas crianças que às vezes você vê que está com sobrepeso, não necessariamente ela está bem alimentada, né? Aquela ideia que a gente tinha antigamente dos nossos avós que diziam, criança gordinha, criança bem alimentada, não necessariamente. Hoje a gente já sabe que não é assim. Existem crianças que estão com sobrepeso, mas do ponto de vista nutricional, a nutrição delas não está adequada, né? Quer dizer, esses desertos alimentares que a Mariana está falando são aqueles lugares que só tem ali um posto de gasolina que vende sabe, uma lojinha que vende produtos esquisitos, essas coisas empacotadas. Quer dizer, doutor Daniel, a fome e a obesidade são indicadores de desigualdade social e econômica. É isso que a gente está falando aqui. Com certeza. Até para ilustrar um pouco esses dados que a Mariana colocou e colocou com muita propriedade, tem um levantamento da USP em 2019 mostrando que sobre mortes prematuras. O que é morte prematura? É a morte entre 30 até os 69 anos de idade. O Brasil, em 2019, ele teve 450 mil mortes prematuras. 10% dessas mortes, aproximadamente 50 mil a 57 mil dessas mortes, foram decorrentes de mau erro alimentar, do consumo desses alimentos processados. Para vocês fazer um paralelo, as mortes por homicídios no Brasil na mesma época foram menores, foram apenas 45 mil. Ou seja, hoje o que nós estamos consumindo por falta de acesso ou falta de orientação está gerando mais óbito do que a própria criminalidade no Brasil. Agora, o Brasil é o terceiro, eu gostaria da opinião de vocês, o Brasil é o terceiro maior produtor de alimentos do mundo. E a gente convive com essa insegurança alimentar e a obesidade, sobrepeso, que são um problema para a gente. Mostra um abandono geral do Estado para cuidar aí dos mais vulneráveis e até incentivar os que não são vulneráveis a entender como é importante para eles, porque a gente está falando aqui dos mais vulneráveis, porque é o que está gritando. Os dados aqui que vocês trouxeram são alarmantes. Então, falta o quê? Falta o Estado tomar para si essa responsabilidade de cuidar da alimentação dos seus nacionais aqui, falar, não, eu preciso cuidar da saúde da minha população, porque eles vão ficar com baixa estatura, os meninos vão ter problemas de saúde, quer dizer, existe um descaso, um abandono, quer dizer, porque você está alimentando mal o seu povo, não é isso? É disso que a gente está falando aqui, não é, Mariana? Eu acho que falta vontade política mesmo de resolver esse problema, porque o Brasil sempre, assim, a fome no Brasil não é novidade, né? A gente sabe que sempre houve fome no Brasil, né? E a nossa situação já foi, inclusive, pior, se você pegar décadas anteriores, né? Década de 40, década de 50, a gente tinha, assim, o problema da fome no Brasil era muito grave. Mas quando houve vontade política, a gente conseguiu índices melhores, né? E o Brasil, por exemplo, saiu do mapa da fome em 2014. Quer dizer, a gente conseguiu reduzir a fome no país
a partir de políticas públicas e mais do que isso, né, quando o país entendeu que combater a fome era uma prioridade, que todas as políticas deveriam ir nesse sentido, políticas na área de educação, na área de saúde, né, na área de assistência social, quer dizer, se enfrentar esse problema pensando em várias áreas, né, como você disse, por exemplo, a educação virou parceira nesse sentido, né? Não só com a informação acerca da alimentação, que é importante, como fornecimento de refeições, de merendas de qualidade, pensando na nutrição das crianças, né? Distribuição de alimentos, os programas sociais de auxílio, enfim, quando o Brasil entendeu que realmente é uma prioridade, né, combater a fome, a gente conseguiu melhorias, né? Então, acho que falta vontade política mesmo. Gostaria de ouvir do Dr. Daniel o seguinte, porque a gente está falando aqui do ponto mais agudo, que é a gente está falando do mais pobre, como é difícil, quer dizer, das populações, dos alunos que vão para a escola em busca da merenda, porque ele sabe que na escola ele vai garantir uma refeição, chegar lá tem o tal do lanche seco. Esse é o caso mais agudo. Agora, de uma maneira geral, o que faz essa alimentação errada? Qual a repercussão no desenvolvimento? Para quem está nos ouvindo agora, como é que você elenca as consequências de uma alimentação onde o ultraprocessado, os alimentos que são o suco industrializado, o que mais? O salgadinho empacotado, enfim, os alimentos todos que a gente... Eu acho que assim, para ficar bem claro para o ouvinte, o que é o alimento processado? Isso. É o alimento que não é fresco, é o que não vem da natureza, que não é plantado, que ele não é colhido. Cada vez que você manipula, você mexe nesse alimento, você vai sofrendo algum certo grau de processo. A um ponto que você tem tudo naquele pacotinho, menos o alimento. Você tem acidulantes, você tem corantes, emulsificantes, produtos químicos que dão sabor, que dão textura, mas que não tem valor nutricional. É importante ressaltar, até depois para a gente discutir estratégias que podem ser, o começo é a escola. Se você entende que a escola não fornece ou não educa de uma maneira adequada os alunos, os alimentos adequados, obviamente você não vai esperar que essa educação seja passada para a futura prole deles, para os futuros filhos dele, vira uma bola de neve. Então, o conceito é pegar a escola como uma célula mesmo, seja no intuito de estimular o consumo correto e de educar essas crianças. Qual que é o grande problema? Óbvio que o desfecho pior e mais catastrófico é o óbito, né? Como a Mariana citou, nós temos hoje, no mínimo, 8 internações dias por desnutrição. Mas você tem maior incidência de infecção, maior incidência de quadros de pneumonia, de quadros intestinais, pior desempenho escolar, aumento da incidência de depressão, né? E perda fora a estatura que já foi discutida, perda de capacidade funcional, perda de coeficiente de inteligência. Um estudo mostrou recentemente, isso inclusive nós em adultos, que se você tem mais do que 20% de consumo destes alimentos processados no seu dia a dia, sejam crianças, sejam adultos, né? Mas lembrar que a criança e o adolescente está com o cérebro em formação, então isso vai acarretar num resultado pior. Você aumenta exponencialmente a incidência de Alzheimer, demência e perda de capacidade funcional, perda de concentração, perda de memória. Então, essas são consequências que são irreversíveis, né? E que você pode, obviamente, evitar a evolução, mas o que foi destruído você não consegue reverter. Olha, no começo do programa, a gente falou bastante sobre como os alimentos ultraprocessados, eles fazem mal, as consequências, as populações mais atingidas, falamos bastante das porcentagens, enfim, dados bem alarmantes. Eu gostaria de colocar uma coisa aqui para vocês. A indústria do tabaco, ela prosperou a custos da saúde da população. A indústria de alimentos tem prosperado também e está custando aí a base de açúcar, gorduras e tal, está custando a nossa saúde.
A reação tem sido lenta do poder público para reagir da mesma maneira que houve uma reação ao tabaco, que ele faz mal para a nossa saúde, não deveria ter uma reação na mesma medida? Eu vou te dar um dado, então, que talvez surpreenda a maioria dos ouvintes. Mais da metade dos gastos do SUS para tratamento de câncer, hoje, são para tratamento de doenças vinculadas à obesidade, ao que a gente consome, nem mais pelo que a gente fuma. Sim, existe um interesse político. A ação do cigarro no cérebro, ela gera um comportamento idêntico à ação do derivado de comida no cérebro. Quando a gente consome um alimento processado, ela não aumenta os níveis de serotonina. Não necessariamente ela dá prazer, mas ela dá sensação de recompensa. Não necessariamente é prazeroso, mas se colocado numa rotina vira viciante. E a pessoa, mesmo sabendo que faz mal, ela não consegue parar. Então, hoje, a gente fala que o derivado de... Vicia? Sim, isso tem dados inclusive em modelos animais, que ela pode viciar mais do que o próprio cigarro. Né? A combinação açúcar-gordura, ela tem um poder viciante maior que o cigarro e gera comportamentos do indivíduo e da sociedade igual ao que gerava na década de 70 e 80. E como quebrar isso? Primeiro, educação. Eu acho que tudo deve ser começado na escola. Eu não entendo como proibição. Eu acho que tudo que se proíbe gera um mercado paralelo e gera mais interesse. E até mesmo revolta, muitas vezes. Mas evitar o estímulo, evitar a propaganda e mostrar a realidade daquele alimento. Hoje você tem políticas de combate antitabágica, porque chegaram em níveis alarmantes. Mas hoje a gente gasta mais para tratar das doenças da obesidade do que com cigarro. E ainda não tivemos essas políticas justamente por interesses econômicos. Isso não veio só no Brasil, isso é uma característica mundial. Então você ter destaques no rótulo, seja pelo valor calórico, pelo valor nutricional, dos malefícios que aquele alimento, na sua rotina, pode gerar à população, isso é fundamental. Né? Acho que isso é o básico, educar. 2, políticas de subsídio ao consumo de alimentos in natura são cruciais. Isso deve começar na escola. Hortas comunitárias, horta na escola. Aula de culinária. Aulas de culinária, técnicas nutricionais, isso é essencial. Saber ler o rótulo, né? Isso é importante, né? Ou talvez nem adquirir esse rótulo. Focar cada vez mais numa alimentação naturalista. É verdade, A agricultura familiar, ela pode não ser economicamente interessante ao país, mas do ponto de vista de saúde familiar, ela vai gerar economia em milhões de gastos pela própria obesidade. Né? Hoje a gente não tem nenhuma política de fomento à agricultura familiar, agriculturas comunitárias, para fornecer o alimento in natura para aquelas comunidades, independente da região que elas estão localizadas. Mariana, você acha que existe algum movimento nesse sentido dessas coisas que a gente está dizendo aqui? Primeiro, assim, de enfrentar o problema, como foi feito com relação ao tabaco, que né, demorou, mas aconteceu. A outra frente, como está dizendo o doutor Daniel aqui, era pela via da educação. Eu acho que ainda muito lento, né? Se você for pegar, Cris, a forma como a indústria alimentícia age, ela segue exatamente a mesma cartilha da indústria do tabaco, né? Que a indústria do tabaco seguia nos anos 40, 50. Então, você encontra aí um lobby político muito forte, né? A gente viu a intervenção desse lobby para tentar mudar, baixar a taxa recomendada a idade recomendada pelo Ministério da Saúde para amamentação exclusiva, né? Para tentar estimular que os pais inserissem fórmulas e o leite em pó antes, né, dos 2 anos. A gente viu isso acontecer no Brasil, quem acompanhou politicamente viu, foi uma discussão muito intensa que houve. E a gente sabe também que a indústria alimentícia opera de forma a chegar nesses desertos alimentares com os alimentos, né? Então, a gente também, lógico que educação é importante, a gente tem que falar em educação, mas não adianta também apenas a informação se as pessoas não têm acesso aos alimentos in natura, né? E se, por outro lado, elas têm acesso a alimentos ultraprocessados, que acabam sendo mais baratos
e chegam a esses lugares em que os alimentos in natura não chegam. A gente tem um problema muito sério relacionado à obesidade. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 74% das mortes no mundo acontecem por causa das doenças não transmissíveis, que são as doenças não infecciosas, como diabetes, câncer, problemas cardiovasculares, né? 74% das mortes hoje ocorrem por causa dessas doenças. E 86% dessas mortes ocorrem em países de baixa e média renda. Então, tem uma relação muito grande aí com o envelhecimento, mas com o mau envelhecimento. E a gente sabe também que crianças obesas têm um risco muito maior de se tornarem adultos obesos. Então, a gente vai ter pessoas cada vez mais velhas, né? Porque a população está envelhecendo, mas envelhecendo mal e com obesidade, e essas pessoas vão pesar para os sistemas de saúde, né? A gente vai ter mais gente com problemas com essas doenças não transmissíveis que podem ser ou evitadas ou ao menos amenizadas, né, em alguns casos. Então, a gente vai ter um problema sério aí. A OMS vem alertando os países, principalmente os países de baixa e média renda, para isso. É preciso agir agora para evitar que essas crianças se tornem obesas, para que elas não sejam adultos obesos e depois, né, não envelheçam com uma qualidade de vida ruim. Além disso, pesem para os sistemas públicos de saúde, né? No caso do Brasil, o SUS, como o SUS vai tratar e arcar uma população que está cada vez mais velha e cada vez com mais problemas associados à má qualidade de vida, né? Ao sedentarismo, à obesidade, a maus hábitos de vida, enfim. A gente tem um problema grave pela frente aí. Não, e a gente vê dentro disso que você está falando, como acontece nos Estados Unidos hoje. A questão da obesidade é endêmico, né? Quer dizer, é uma doença mesmo. Quer dizer, você é tratado ali como uma questão de saúde pública muito, muito séria. Se a gente... E hoje eu estava pesquisando para esse nosso programa aqui e vi ali, não vou falar marcas aqui, porque senão amanhã eles vão me processar. Mas assim, é verdade. Mas assim, tem uma indústria alimentícia que eles entraram em alguns países como o México e também no Brasil, eles entraram com os produtos deles nas nossas receitas tradicionais. Então, receitas como baba de moça, vou falar porque a baba de moça está em domínio público, brigadeiro. Este produto ele entrou e faz parte, a gente nem sabe que ele não era da receita original. E hoje a gente acha que ele nasceu com a baba de moça, com o brigadeiro, mas ele não era. E essa indústria tem lá esse produto que entra, né, de um jeito e você não sabe. Incrível. Um dado que eu acho que é muito relevante, a gente está falando pensando até médio e longo prazo, mas vale lembrar que essas crianças e adolescentes estão sofrendo. Hoje, uma coisa que preocupa todos os nossos pais é 10% das crianças e adolescentes hoje apresentam algum critério de depressão ou embotamento infanto-juvenil. Quando essa criança ganha peso, esse índice de depressão aumenta em 55%. Ou seja, mais da metade das crianças acima do peso hoje apresentam critérios de depressão. E aí eu coloco, não necessariamente é um alimento que gere prazer, mas ele gera essa sensação de recompensa, de vício. Se a gente não tiver políticas que controlam isso, obviamente esses números eles só vão ficar piores. Na pandemia, o aumento de ganho de peso na população foi de 6 quilos per capita, por pessoa. No Brasil, foram 6,5 kg. Nós não temos os dados ainda de 2021, mas eu garanto que esses dados foram maiores. Né? Pela falta do acesso, pela crise econômica e, obviamente, pelo estímulo, e aí sim, de grandes corporações, eu concordo, até com mudanças culturais que foram geradas, né? Para o estímulo do alimento processado. Bom, nós estamos chegando aqui ao final, mas algumas coisas a gente pode dizer, né? Afirmar, quer dizer que o alimento ultraprocessado está ligado ao baixo crescimento, não é regra, mas em grande parte, não é isso? Cronicamente, com certeza. Se a criança, eu falo, a criança que chegou a baixa estatura, ela já é um sobrevivente, ela já é uma vitoriosa, porque ela conseguiu sobreviver à morte por infecções, por diarreia, e por outros problemas relacionados a má qualidade alimentar.
Os sistemas alimentares são falhos, a gente vive aí uma nova realidade nutricional que o país tem que ficar de olho, tem que intervir, inclusive pelo que, se não for por preocupação com a população, por uma questão financeira dos cofres públicos. Como a Mariana falou, quer dizer, a Previdência vai estar sobrecarregada, não é, Mariana? Como você disse, quer dizer, é uma população que vai sofrer uma velhice de baixa qualidade, que vai estar hospitalizada, porque não vai ter vai ter problemas, porque não vai ter uma velhice com problemas, porque vai ter essa baixa qualidade, né, de vida, porque não cuidou bem da sua alimentação, enfim. Bom, gente, eu gostaria de agradecer muito, muito a presença de vocês hoje aqui. É um assunto, como disse o doutor Daniel, que vai longe esse ainda. Nós teríamos que revisitar esse assunto. Quero agradecer muito a Mariana, a presença aqui, a participação no programa mais uma vez. Mariana Varela, jornalista especializada em saúde, ao endocrinologista Daniel Vicária, muito obrigada pela participação. Volte sempre. Agradeço também a colaboração na produção executiva da Mônica Quezan. E lembro que semana que vem tem o Alexandre Sayad, nosso especialista em educação midiática. Pela Band News FM, o apoio operacional foi do Gustavo Giovanni e a coordenação do Renan Suquevicius. Lembro que esse programa tem o apoio da Unesco Mil Alliance. Eu sou Maria Cristina Poli e este foi o ABC da Notícia, que você encontra em todas as redes sociais e nos ouve também pelo Spotify. Tchau e até semana que vem.